A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, aqui é a missionária Patrícia. Hoje eu vou estar gravando esse vídeo, amém? Eu sei que Deus, Ele tudo tem um propósito, Deus tem toda maneira, forma, né, de estar agindo na nossa vida. Hoje eu não vou estar entrando ao vivo, Deus sabe o motivo, Deus sabe, né, o porquê. O importante é que eu vou estar deixando lá no meu canal o vídeo, né, da nossa campanha, do nosso propósito. E eu sei que Deus, Ele sempre tem algo reservado para o nosso coração. Nós estamos em uma campanha e eu sei, glória a Deus, aleluia, que Deus há de honrar a nossa fé. Estamos em uma campanha onde o tema é orar sem cessar, né? Orai sem cessar. E eu sei que é por causa disso, né? De nós estarmos orando, buscando todos os dias a presença de Deus, que o Senhor tem nos dado força, Deus tem segurado nas nossas mãos, Deus tem nos ajudado, irmãos, a estar de pé, né? E a permanecer de pé na presença do Senhor. E eu quero estar aqui deixando uma palavra antes de eu estar orando, né? E apresentando mais um dia na presença do Senhor. Deus tem falado muito profundo ao meu coração. E eu sei que tudo o que a gente faz, irmãos, é como Deus quer. Eu sempre digo, não é da maneira que o homem quer, não é do jeito que o homem acha que é do jeito que o Senhor quer que nós, aleluia, façamos. Amém? A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 6, no versículo 13, fala assim, ó. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo assim, ó. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, porque Deus está falando do nosso corpo, né? Ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia. Irmão, nós estamos vivendo nesses últimos dias, é debaixo da graça, é debaixo da misericórdia, é debaixo da potente mão de Deus. Esse tempo que nós estamos vivendo, aleluia, no tempo da graça, da misericórdia do Senhor. É por isso que nós estamos de pé, é por isso que nós permanecemos de pé, porque nós estamos vivendo nesse tempo, né? E eu sei que a misericórdia de Deus, a misericórdia do Senhor tem nos sustentado. Ele diz assim, ó, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque, aí ele diz assim, ó, porque pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis vós, aleluia, que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecerdes, sois servo daquele a quem obedeceis, ou, aleluia, do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas, graças a Deus, que tendo sido servo, aleluia, do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que foste entregue. Aleluia. Irmãos, nós servimos ao Senhor. Nós estamos aqui por causa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quando foi esta madrugada, que é sempre Deus fala comigo a hora que Ele quer e da maneira que Ele quer, né? Sempre eu busco na madrugada a presença de Deus. E quando foi essa madrugada que eu estava orando e pedindo ao Senhor, falando com Deus, e foi algo tão interessante, né? Aleluia. Deixa eu explicar até o porquê, né, irmãos, que eu tô falando isso. Esta madrugada, quando eu estava orando, falando com o Senhor, né? E o Espírito Santo de Deus começou a falar muito forte comigo, Deus começou a bradar, Deus começou, glória a Deus, aleluia, a mostrar muita coisa. Irmãos, na igreja que eu congrego, aleluia, no ministério que eu congrego, aleluia, não proíba a mulher usar calça, não proíba a mulher usar brinco, né? Então, como se diz, infelizmente na minha igreja não tem isso, né? Não tem esse negócio, né, dos pastores proibir ou falar que a mulher não pode usar. Não, na minha igreja as irmãs usam,
né? As irmãs usam calça, as irmãs usam brinco, né? Assim, no meu caso, eu uso brinco, mas eu uso brinco pequenininho, só porque esta madrugada não foi o pastor que falou comigo, não foi a irmã da igreja que falou comigo. Esta madrugada foi o próprio Deus que falou comigo, né? E o Senhor falou tão forte comigo, irmãos, que foi algo glorioso e algo sobrenatural, né? E quando Deus falou comigo, irmãos, quando o Senhor terminou de falar comigo, né, imediatamente eu tirei o brinco, tirei, glória a Deus, né, a correntinha que estava no meu pescoço. Eu falei: Senhor, aleluia, eu sou serva do Senhor, aleluia. Independente de eu usar ou não, o importante é eu estar na tua presença. O importante de eu ter isso ou não, o que eu quero é a presença do Senhor na minha vida. Aleluia. Eu usando ou não, isso, Pai, não, para mim não é nada. Isso não significa nada para mim. Eu usando brinco ou não, isso para mim não significa nada. Isso não vai me deixar mais bonita, não vai me deixar de outra maneira. Eu quero é a tua presença, eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Porque quanto mais dado, irmão, mais é cobrado. E quanto mais o Senhor tem falado comigo, me mostrado as coisas, abrido meus olhos, quanto mais dado, mais é cobrado. Pode reparar que para umas pessoas Deus cobra mais do que as outras. Pode reparar que algumas pessoas Deus, ele cobra mais em muita coisa do que as outras. E essa madrugada Deus falou comigo. Aleluia, que ele me usa, que ele é na minha vida. Aleluia. E o que eu tinha com ele era muito grande. E o que eu tinha com o Senhor era algo muito grande. Era algo sobrenatural, né? Então foi algo profundo, irmão. Foi algo entre eu e Deus. Cada um tem sua intimidade com Deus. Cada um tem sua experiência com Deus. Eu estou falando da minha experiência que eu tive esta madrugada com o Senhor. Em relação a isso. Aleluia. O Espírito Santo, Deus me tocou. Deus falou comigo. Aleluia. Eu tirei não foi porque ninguém fala. Eu tirei não foi porque ninguém fica falando, criticando, não. Eu tirei porque eu senti de tirar. Eu senti que eu não preciso disso. Eu senti que eu não preciso ter isso no meu corpo. Aleluia. Para mim ser bonita ou qualquer outra coisa. Eu preciso do brilho do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo de Deus na minha vida. Aleluia. Se ele estiver comigo, irmãos, é o que eu preciso. É isso que importa. Aleluia. Independente de quem usa ou deixa de usar. Cada um sabe da tua vida para lá. Cada um sabe o que está fazendo da presença de Deus. Cada um sabe como está a sua vida, como está a tua vida espiritual com Deus, né? Cada um tem uma experiência com Deus diferente da minha que eu tive, né? Glória a Deus. Tem pessoas que Deus não pede isso. Tem pessoas que Deus não vai falar isso. Mas comigo ele falou. Aleluia, glória a Deus. Comigo o Senhor falou que eu não precisava dessas coisas. Aleluia. Porque o brilho do Espírito Santo já era suficiente na minha vida. Que o brilho do Espírito Santo já era suficiente. Que é isso que eu preciso. Glória a Deus. E eu falei: Pai, se o Senhor falou, eu quero fazer apenas o que o Senhor me manda. Aleluia, glória a Deus. Se o Senhor falou, eis-me aqui a obedecer a tua palavra. Aleluia. Como eu acabei de falar, na minha igreja as irmãs usam, nas igrejas grandes usam, né? Glória a Deus, porque tem as igrejas pequenas, né, nos setores, e tem a maior, né, irmãos? E as irmãs usa calça, usa brinco, usa o que quiser para lá, irmãos. Mas eu estou falando da minha experiência com o Senhor. Não foi ninguém que ficou falando na minha cabeça, não foi ninguém que pediu para me tirar. Aleluia. Foi o Deus que eu sirvo que falou comigo que eu não precisava desses adereços, que eu não precisava dessas coisas, porque o brilho do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida já era suficiente. Então, irmãos, cada um tem uma visão, cada um tem, aleluia, né, uma experiência com o Senhor daquilo que ele passa, e foi a experiência que eu tive com o meu Senhor, aleluia, e eu entendi, né, que eu usando ou não, irmãos, ele é na minha vida, porque o que brilha na minha vida, o que faz a diferença na minha vida é o Espírito Santo. O que me usa, o que faz eu ser alguma coisa, não é eu, é ele, né? Se eu abro a minha boca, se eu sou alguém, é por causa dele, é por causa da misericórdia dele. Então eu falei: glória a Deus, Senhor, né? O Senhor falou comigo, né? Foi algo tremendo, algo profundo, né? Comigo nesta madrugada. E eu estou compartilhando com os irmãos a experiência que Deus teve comigo esta madrugada. Amém?
Por isso que quando eu vim de novo, que nesta palavra, ele é bem claro em dizer: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Meu corpo é dele, minha vida é dele. Aleluia, tudo que eu faço é por causa dele. Tudo que eu faço é por causa da glória dele. Então, irmãos, eu quero é o céu. Eu quero fazer o que ele manda. Eu quero fazer o que o Pai pede, é o que Deus me ordena. Aí ele diz assim, ó. Aleluia, falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servir à imundícia, à maldade, para a maldade, assim apresentai-vos agora os vossos membros para servir à justiça, para a santificação. Meu corpo é templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. O meu corpo é templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Quem vive nele, quem habita nele é o Senhor. Não é a minha carne que manda, não é eu que decido nada, é o Espírito Santo que decide, aleluia, que ele tem através da minha vida, através da minha boca. É ele que decide o que ele tem, aleluia, através de mim. Porque o meu corpo é templo, morada dele. É ele que usa, ele que faz como ele quer. Aí ele diz assim, ó. Porque quando eres servos do pecado, aleluia, estáveis livres da justiça. Porque quando ereis servos do pecado, estáis livres da justiça. Aleluia, glória a Deus. E que fruto tenhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Não sabeis, vós irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Aleluia, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for doutro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for, aleluia, doutro marido. Assim, meus irmãos, também vos estáis morto para a lei, aleluia. Assim, meus irmãos, também vos estáis morto para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, aleluia, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, obravam em nossos membros, para darem frutos para a morte. Irmãos, quando a gente estava no pecado, quando a gente estava vivendo tudo ao contrário à palavra de Deus e tudo aquilo que a gente fazia ao contrário à palavra de Deus, os frutos que nós produzimos era para a morte. Porque os frutos que nós gerávamos não trazia vida, não trazia edificação, não trazia transformação, não trazia libertação na vida de ninguém. Quando nós estávamos, aleluia, glória a Deus, quando nós estávamos, aleluia, no pecado, quando a gente estava vivendo fora da presença de Deus, quando a gente estava na nossa ignorância, antes, aleluia, de conhecer a Cristo, e a gente estava na nossa ignorância, e tudo que a gente fazia, irmãos, aleluia, os nossos frutos que nós gerávamos e achávamos que era certo, não era para a vida, não era, glória a Deus, para transformar a vida de ninguém, aleluia. Aquilo que nós fazíamos, aleluia, trazia o que? Frutos para a morte. Porque por isso que o Senhor diz que aquilo que a gente planta, a gente colhe. O que a gente planta hoje, amanhã vamos colher. Por isso que temos que saber o que estamos plantando. Por isso que temos que saber, glória a Deus, como estamos plantando para que amanhã possamos colher na presença do Senhor. Aí ele disse, ó, mas agora estamos livres, aleluia, da lei, porque morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que
sirvamos em novidade de espírito e não, aleluia, na velhice da letra. Que diremos, pois? A lei, aleluia. Pois que diremos, pois? É a lei, pecado? De modo nenhum, mas não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a suficiência se a lei não tivesse, aleluia, se a lei não dissesse, aleluia. Aí aqui entra essa parte, né? Glória a Deus. Que diremos, pois? É a lei? Aleluia, pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a suficiência se a lei não dissesse, não cobiçarás, mas o pecado tomando, aleluia, ocasião pelo mandamento, obrou em mim, aleluia, toda a consuficiência, porquanto sem a lei estava morto o pecado, e eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo, olha para você ver, irmãos, por isso que eu falo, quando a gente está na cegueira do mundo, no engano do mundo, e vivendo as coisas do mundo, a gente não tem, glória a Deus, entendimento de nada. Quando a gente está vivendo segundo a carne, segundo os prazeres da carne, desejo da carne, e fazendo tudo o que acha que é certo, a gente acha que tudo, aleluia, é favorável, que tudo pode, que tudo, aleluia, nós podemos fazer. Mas quando você conhece a palavra de Deus e aprofunda a conhecer a palavra de Deus, você vai ver que no negócio não é do jeito que a gente imagina ou do jeito que a gente pensa. Aí fala assim, ó, em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, aleluia, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte, pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse, aleluia, fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido, aleluia, sobre o pecado, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço, aleluia. E se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto mais, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita, aleluia, bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Aleluia. Ora, se eu faço o que não, aleluia, que não quero, já ou não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Tá vendo, irmão? Tem pessoas que faz coisas erradas. Tem pessoas que faz coisas que não agradam a Deus por conta do pecado, por conta da carne, por conta daquilo que está nela. Por isso nós temos que orar, por isso nós temos que rejeitar aquilo que não vem de Deus, que não provém do Senhor na nossa vida. A nossa carne, irmãos, ela quer que nós pecamos 24 horas por dia. A nossa carne quer que a gente fica 24 horas vivendo uma vida de pecado, uma vida contrária à palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. A tua carne, irmãos, quer que você inclina, que você vive inclinado para as coisas erradas, para as coisas desse mundo, para as coisas que desagradam a Deus. Mas já o Espírito Santo, quando habita em nós, ele quer que nós permanecemos em Cristo, permanecemos na presença do Senhor e diante da sua palavra. Por isso que quando estamos em Cristo e quando nós estamos em Jesus, que é na presença do Senhor, nós já não dá mais legalidade para a nossa carne, para os nossos desejos desenfreados, para as nossas vontades, mas nós damos lugar a Ele, nós damos lugar ao Senhor na nossa vida. Ele que nos ordena, Ele que nos dá a direção certa, Ele que nos mostra o caminho que devemos andar. Amém? É isso que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. E eu quero nesse momento estar orando, né? Quero agradecer ao meu Senhor, porque eu sei que Ele é bom e a sua misericórdia dura de eternidade a eternidade. Quero estar aqui fazendo uma oração
para estar apresentando ao Senhor este canal, né, que é uma bênção de Deus, não só na minha vida, mas na vida de quem ouve, de quem participa, de quem está ali. Aleluia, quero agradecer ao meu Senhor, a cada um dos meus seguidores, a cada um que acompanha, que participa, que se dedica ali seu tempo em estar vendo, acompanhando, que você continue vendo, né, acompanhando os meus vídeos, acompanhando, glória a Deus, aleluia, né, esses momentos que papai tem nos permitido estarmos juntos. Eu sei que a vitória já é nossa, e eu sei que aquilo que Deus tem para nós, ninguém poderá, aleluia, impedir, amém? Vou estar fazendo a oração, aleluia, eu sei que aonde você estiver, o Senhor te alcançará e te abençoará, a tua casa, a tua família, teus filhos, e aquilo que você tem apresentado diante do Senhor, amém? Soberano e eterno Deus e amado Pai, peço nesse momento, meu Deus, cubra meu lar, cubra minha família, meus filhos, Pai, que seja conforme a tua vontade, debaixo da tua potente mão. Meu Deus, nesse momento eu te louvo, Pai, te agradeço pelas visões, pelos sinais, pelas revelações, pela tua presença na minha vida, pela tua presença, meu Pai, todos os dias, ó Pai, sobre o meu lar. Meu Deus, quero apresentar nesse momento a cada um, papai, que vai estar vendo esse vídeo, acompanhando, participando, que da mesma maneira, que da mesma forma que o Senhor falou comigo e tem falado comigo, através da palavra, através de sinais, acontecimentos, que o Senhor possa, meu Deus, falar com teus filhos, falar com teu povo, Pai, que o Senhor possa tomar diante do Senhor a cada coração, meu Deus. Eu não sei o que cada um estará pedindo, estará colocando diante do Senhor, mas eu peço, meu Deus, que cada um que vai estar vendo esse vídeo seja tocado pelas mãos do Senhor, seja tocado pelo Espírito Santo, seja renovado e restaurado, que o seu lar, papai, seja tocado pelas mãos do Senhor. Meu Deus, visita, meu Deus, a cada um. Vai de encontro, meu Deus, à sua vida. Vai de encontro, meu Deus, à tua casa. Vai de encontro, meu Deus, a cada oração, a cada pedido, a cada clamor. Meu Deus, nós estamos diante de ti, Senhor, e perante a tua presença queremos estar todos os dias. Queremos estar em todo tempo, queremos estar toda hora, e nesse momento de quiaço de face, meu Deus, eu peço, meu Pai, que a tua bondade nos alcança, que a tua misericórdia nos alcança, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ajude a romper, a vencer a cada dia, meu Pai, sobre esta terra, que a cada dia, Pai, que passar, sede conosco, nos fortalece no dia mau, nos fortalece diante das provações, nos fortalece, Pai, diante dos ventos, diante das batalhas, nos fortalece, meu Deus, ó Pai, para que possamos romper um dia após o outro, em obediência, em santidade, diante da tua palavra. Deus, eu apresento, Pai, o meu canal, apresento, meu Pai, os meus seguidores, apresento cada inscrito, cada vida, meu Deus, apresento cada jovem, apresento cada um, Pai, diante do Senhor, que seja, Pai, pelas tuas mãos tocados, abençoados, sejam restaurados, sejam transformados pela tua palavra. Senhor, que o Senhor venha abrir os olhos, aleluia, tirar toda cegueira, tirar todo engano. Meu Deus, a tua palavra, meu Deus, ela nos desperta, ela nos aviva, ela nos levanta, ela nos fortalece. Pai, a tua palavra cura, liberta, transforma. A tua palavra é renovo, restauração, papai. A tua palavra é remédio, é cura para a nossa alma, para o nosso corpo. E nesse momento, oh glória, aleluia. Pai, eu coloco diante do Senhor, apresento diante do Senhor a cada um, porque eu sei que para o Senhor operar, basta somente o Senhor, papai, querer. Basta apenas o Senhor, papai querido e santo, meu Deus, ó Pai, levantar as tuas mãos. Basta apenas o Senhor olhar, meu Deus, papai querido e santo, Pai, algo novo, algo sobrenatural, algo glorioso da parte do Senhor acontece. Pai, abençoa teus filhos, visita, meu Pai, a cada um que tem colocado perante o Senhor teu lar, tua família, teus filhos, teus projetos, tem apresentado diante do Senhor as suas dificuldades, tem apresentado diante do Senhor, papai, as suas, meu Pai, aleluia, tribulações, angústias, fadigas, tristeza. Meu Deus, que o Senhor abençoe o teu povo, tira toda tristeza, fadiga, angústia, tira, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor, abre o coração desse homem, desta mulher, tira toda incredulidade, toda ignorância, toda rebeldia, Senhor, que ela seja alcançada, que ela seja abençoada pelo teu poder, pela tua glória, pela tua palavra.
Pai, eu faço esta humilde oração, porque eu sei que o céu está aberto, porque os ouvidos do Senhor estão abertos, porque a mão do Senhor está sobre este lugar. E eu sei que o Senhor, papai, vai visitar, meu Deus, por intermédio, meu Deus, deste canal, por esse vídeo. O Senhor há de visitar pessoas, vidas, lares, famílias, situações, papai, que cada um tenha passado ou está passando no momento, que ela seja alcançada por ti, Pai, pelas mãos do Senhor, que ela seja alcançada pela tua graça e pela tua misericórdia, que ela seja, papai, abençoada, renovada, restaurada, que as forças dela se renovem a cada manhã, que as forças dela se renovem a cada dia, que ela seja renovada onde ela está fraca, que ela seja renovada onde ela não tenha força, que ela seja abençoada pelas mãos do Senhor, papai. É o que eu te peço nesse momento, que o Senhor venha agir na nossa vida, na nossa casa, na vida dos nossos filhos, em tudo aquilo que apresentamos ao Senhor, que haja milagre, prodígio, que haja resposta, confirmação, que haja, meu Deus, transformação completa no nosso lar, no meio da nossa família, na vida daqueles que a gente amamos e clamamos e pedimos ao Senhor, que o Senhor visita, meu Pai, o coração, a mente, visita, meu Deus, a cada um, com as mãos potentes e gloriosas do Senhor, quebra todo laço, todo arco, toda flecha, meu Deus, que todo mal caia por terra e que a glória, a glória, a glória do Senhor possa invadir os corações, os lares, as famílias, sejam tocadas, transformadas, sintam, escutem a voz do Senhor, escute, Pai, o Senhor falar, escute quando o Senhor estiver falando, escute quando o Senhor estiver falando com ela, que ela possa ter sensibilidade, que os ouvidos dela sejam sensíveis para ouvir, papai, o que o Senhor tem a falar com ela, que ela não venha endurecer o coração, que ela não venha se endurecer, que ela não venha endurecer o coração diante da tua palavra, diante da verdade, diante daquilo que vem do Senhor, mas que verdadeiramente o coração dela esteja aberto, esteja fervoroso, esteja diante do Senhor, papai. Nesse momento, eu entrego esse momento ao Senhor, entrego esse dia, e que seja feito, meu Pai, a tua vontade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Irmãos, eu sei que tudo Deus tem um propósito. Como eu acabei de falar, eu não estou ao vivo, mas Deus está presente, Deus está, glória a Deus, aqui, e Ele estará aí, através desse vídeo. Ele te visitará e te abençoará. Através desse vídeo, Deus vai falar com você, assim como Ele tem falado comigo. Nós somos apenas um canal, um vaso, que quem manda, ordena e quem faz na nossa vida é o Senhor. Amém, meus queridos? Eu sei que Deus há de nos dar vitória e Deus há de nos honrar. Então que você fique na gloriosa e abençoada paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua família, que você entenda, compreenda, através da palavra de Deus, aquilo que Ele tem para você e para tua família. Amém? Fiquem todos na gloriosa e abençoada paz do Senhor Jesus Cristo.